Boa noite. Vamos aguardar um momentinho até as pessoas entrarem. Em alguns momentos, aqueles que se propõem. Já entrou o nosso amigo Marcelo, hein? Já está ficando interessante. Boa noite, Marcelo. Obrigado por estar aí, sempre apoiando a gente. Vamos aguardar mais uns momentos. A Carla, minha amiga Carla. Boa noite, Carla. Obrigado por retornar, por me dar essa chance. Outra vez as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria. Muito obrigado, Carla. Estou com saudades das suas apresentações. A gente sempre precisa retornar às leis, aprender tudo que as leis falam pra gente e assimilar essas coisas todas. Muito obrigado. Espero que o som esteja saindo de acordo. Se alguém acha que o som não está saindo, poderia dar um toque, mas eu acredito que o som está ok. Vamos dar mais alguns minutinhos para mais pessoas entrarem, para depois iniciar. Nesta noite calma, tranquila, serena, vamos ver o que nos reserva a noite. Espero que vocês gostem daquilo que vai ser falado, porque é sempre um enfoque diferente. Muda os palestrantes e os enfoques vão mudando também. Isso é sempre importante. Os assuntos quase que tornam-se repetitivos às vezes, mas conforme o palestrante, ele muda alguma coisa. Muito bem. Então, boa noite. É sempre um privilégio estar aqui fazendo uma explicação, dando uma explicação sobre algum tema pertinente, expondo, palestrando, seja de forma presencial, seja de forma virtual, que para mim é uma novidade. Somente na faculdade que eu fiz algumas apresentações, mas eram todas pequenas, com outro enfoque. Eu espero que o assunto de hoje seja um assunto que traga bastante reflexão às pessoas que vão assistir. Então, para começar, eu vou fazer uma pequena oração para que a gente possa dar início, então. Boa noite, ó Pai. Solicito que através dos seus mensageiros, guardiões, nos ilumine neste momento, nos proteja de energias negativas, nos direcionando energias positivas e benfazejas, protegendo nossas casas, empregos, nossa família de todo o mal. Ilumine também, espíritos de luz, com sua misericórdia e sabedoria, aqueles que já não se encontram entre nós, acalmando-os e mostrando a direção do caminho a seguir. Amém. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, pessoas que estão assistindo, a grande pergunta para se falar de resiliência é: o que está no seu coração? O que passa por sua mente que vai lá para o coração? Do que está cheio o seu coração? Seu coração está sereno? Como reage a alguma mazela, a alguma situação, algum malgrado, alguma discórdia? Como você reage a isso? Você reflete antes de fazer comentários, antes de debater assuntos ou antes de fazer frente a alguma coisa que não fica do seu agrado? Quando a vida sacode a gente, de que formas a gente age? Como você, como eu, enfrentamos a vida? Estamos passando por tempo atípico. Muita coisa acontece devido ao Covid, devido à quarentena. E estes momentos nos fazem pensar, porque a gente está com as pessoas que a gente ama. Cada um está num lugar
aonde é para estar. Ninguém está num lugar diferente do que deveria estar. E é um momento de oportunidade, um momento em que a gente tem que resgatar coisas, que tem que botar a casa em dia, que tem que alinhavar novas formas de falar, de pensar sobre aqueles que nós amamos. Às vezes as pessoas demoram um pouco mais para saber quando é a hora de mudança. Alguns vão um pouco mais adiante do que deveriam, sofrem mais, né? Mas é o que é cada um, né? Então o tema que eu trouxe hoje, resiliência e espiritualidade, tem a ver tudo sobre as nossas emoções. Tá? Eu optei por esse tema porque ele é de muita relevância, ele é muito importante. O que a psicologia diz para nós sobre resiliência? Eu vou ler o que um psicólogo falou sobre resiliência. É a habilidade de se manter sereno diante de uma situação de estresse. Pessoas resilientes, quanto a este fator, são capazes de utilizar as pistas que leem nas outras pessoas. Olha só que bacana. A gente lê a pista na outra pessoa e aí a gente age. A gente lê essas pistas nas outras pessoas para reorientar o comportamento, o nosso comportamento, promovendo a autorregulação. Quando essa habilidade é rudimentar, as pessoas encontram dificuldades em cultivar vínculos e com frequência se desgastam. Em âmbito emocional, aqueles que convivem em família ou no trabalho. Algo como a arte de velejar nas tempestades, demonstrando grande capacidade de manter-se equilibrado mesmo possuindo feridas na alma. Olha que bacana. Ou seja, mantendo o controle das suas emoções. Antes de falar do assunto, antes de me aprofundar no assunto, vocês devem se lembrar daquelas expressões instintivas que se diz muito como olho por olho, dente por dente, manda quem pode, obedece quem precisa ou quem tem juízo. Dou um boi para não entrar na briga, depois que entrei na briga dou o resto da boiada e não saio dela. Olha as barbáries que nós, em algum momento de nossa vida, somos capazes de fazer, de dizer, porque nós somos instintivos, nós não controlamos nada. Nós estamos num rio, onda abaixo, e o rio é forte. Nós não encontramos força para mudar o nosso rumo. Então, como conseguir o equilíbrio emocional junto a familiares, chefes ou subordinados que, por exemplo, recusam-se a assumir seus deveres e, ao se omitirem ou transferirem tarefas indevidamente, o sobrecarregam como engolir injustiças propagadas em mídias em torno de si e na vida real? Se nós olharmos hoje o que a mídia coloca para nós, é vergonhoso a gente saber dessas falcatruas, as fake news. É uma confusão enorme. É tudo muito... nós realmente não vamos conseguir ficar em equilíbrio dessa forma. Nós temos que achar alguma forma de nos defender disso. Se estamos cansados de ouvir e assistir a algo que não nos acrescenta, quem sabe não está na hora de nós promovermos alguma mudança em nossa vida. Vamos parar para pensar sobre isso. É nesse instante que algo muda em nosso interior. E aí eu chamo uma palavra para essa situação: compreensão. O que é compreender? O quando a gente começa a compreender alguma coisa. A compreensão encaminha o indivíduo para o exercício da paciência. Olha que lindo, agora há pouco eu conversava com um amigo em que a gente falava de paciência. Paciência já está escrita dentro dela mesmo. É a ciência da calma. E calma, ela tem a ver com alma. Olha que alma está dentro de calma. E quando a gente tem calma e tem paciência, a gente pensa em Deus. E Deus é o eu. É o eu que está dentro de nós. É aquilo que a gente tem que se enxergar e modificar. Não podemos mudar nada fora de nós, por mais que a gente queira.
Nunca vamos conseguir mudar. As pessoas só mudam quando é de dentro para fora. Porque qualquer coisa que nós mudássemos em uma pessoa, depois ela diria, não deu certo, também eu fui seguir tal opinião, por que eu não segui a minha mesmo? Então, a calma e a paciência são algo importantíssimo na nossa vida. Através dela, nós conseguimos o autocontrole, ou nos aproximamos do autocontrole. É possível processar o que sentimos com os conhecimentos que só o amor, porque a gente tem que ter, em algum momento, tranquilidade, inteligência emocional e tolerância para pensar em que a gente tem que mudar. Em algum momento na vida, a gente quer mudar, porque a gente está cansado de sofrer, a gente está em pânico, a gente tem muitas mágoas no coração, a gente tem ódio, a gente não consegue se perdoar e nem perdoar as outras pessoas. Por isso é importante que em algum momento a gente pare para pensar, botar a casa em ordem. E olha o tempo que foi nos dado. A pandemia veio para nos dar um tempo para pensar. As pessoas passam por dificuldades. Pessoas de alto escalão de riqueza, de alto escalão nos seus trabalhos, estão pegando Covid como qualquer outra pessoa. Elas ficam doentes iguais. Então, o vírus não escolhe quem ela vai pegar. Quem escolhe? Quem faz a pessoa pegar uma doença? Quem faz? E por que a gente pega? Por quê? Resiliência se consegue com o exercício contínuo da paciência, com a compreensão de que a nossa vontade em determinado tempo, por determinada circunstância, foi impulsionada por nossa inteligência emocional, no silêncio do nosso eu, possibilitando a caminhar na direção de um autocontrole, agir e reagir com serenidade. Olha que importante, agir e reagir com serenidade. Vocês acham que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil para ninguém agir e reagir com serenidade. Mas são coisas que a gente tem que fazer. São coisas que a gente que temos que caminhar nessa direção. Temos que pensar e fazer acontecer. Compreender que o amor já existe dentro de cada um de nós. Sim, somos centelhas divinas. Não existe outra forma. Somos centelha divina. Agora precisamos alimentar este amor. O amor sozinho não funciona. Só eu gostaria de ter amor, mas não compreender o amor. Não adianta nada. Nós precisamos alimentar o amor para os enfrentamentos da vida. Sempre que algo sair do controle, mantenha seu instinto de sobreaviso. Os atos seguintes podem fazer diferença entre alegria e tristeza, conforme que a gente age. São aquelas situações que depois a gente vai dizer, por que eu fiz isso? Por que no aqui e agora eu fiz isso? Para ser mais um caso de absurdo. Então vamos trabalhar nisso. Vamos dispensar um tempo de nossa vida nessa condição. A sabedoria é algo muito importante. A sabedoria não depende do tempo, depende do conhecimento adequado, que por sua vez depende da dedicação. Dedicação, olha, dedicação, a ação de dedicar-se a algo, a dedicação a si mesmo. Quando a gente quer manter o autocontrole de nossas emoções, quando a gente quer mais ser alegre do que tristes, quando a gente quer que as pessoas ao nosso redor vejam em nós exemplos, nós temos que nos dedicar. Não tem como não se dedicar. O homem sábio possui amor, que repara, que se liberta das amarras da ignorância. Amor que compreende seu estágio espiritual, que promove caridade. Olha a caridade. A caridade não é só dar alguma coisa a alguém. A caridade é poder ofertar o ombro a alguém que precisa do seu ombro em algum momento. Mas como é que ela vai pegar você? Ela vai pegar desfragmentado. Vai pegar você em frangalhos, em pedaços. Você está inteiro para esperar essa situação. Exercite meditação. Meditar, o ato de agir dentro da meditação. Meditação e oração são fundamentais para a vivência da paciência, para trabalhar em relação ao autocontrole.
Ressignificando as más tendências, nós podemos lembrar, meus irmãos, que não é a quantidade de caos que possa existir em nossa caminhada. Não é a quantidade de caos que nos tira do eixo. É como nós reagimos a estes caos. É como nós reagimos às situações é que nos tiram do eixo. Se nós soubermos como tratar todas as adversidades que vão chegar à nossa vida, nós com certeza nós vamos passar o caos com tranquilidade, se ele tiver que ser. Marcelo Cotrim, palestrante espírita, ele disse o seguinte: ser resiliente significa ser flexível, mas possuir autoconfiança. Flexibilidade com autoconfiança. Saber aprender com a atitude dos outros, sem perder a própria essência. Nós não podemos entrar numa situação e sair pior do que nós entramos. Então nós não devemos entrar. Nós devemos usar a nossa razão, usar a nossa intuição e dizer: calma, não estou preparado para isso. Pessoas emocionalmente fortes desenvolvem resiliência da seguinte forma. Olha que bacana isso. Conhecimento do propósito de vida e das limitações. Mantendo-se sempre que possível longe de conflitos. Como é interessante quem consegue se manter longe de conflito. Compreende que a impulsividade poderá acarretar dívidas na lei do retorno. Melhor não ficar devendo nada. São pessoas que pensam antes do que vai acontecer. Para que eu vou fazer isso se isso vai me trazer prejuízo que eu vou acabar ficando em débito ainda? Valorizar pequenas vitórias. Só chegaremos a grandes vitórias se nós valorizarmos as pequenas. As grandes vitórias não são por acaso. Ela acontece para quem se preparou para isso. Não podemos exagerar na velocidade que fazemos as coisas. Nós temos que observar o caminho. É importante nós sabermos que o caminho é a felicidade. Não é um pote de ouro que eu só vou encontrar a felicidade lá do outro lado do túnel. Não, eu tenho que observar o caminho, o que está acontecendo. Porque eu posso passar por cima de situações, posso passar por cima de opiniões, posso passar por cima de pessoas que mereciam que eu desse uma olhada a elas, uma conversada com elas, ter compreendido alguma coisa com elas. E eu deixei porque eu estou com muita pressa. A pressa é a inimiga da perfeição, não se esqueçam. Um bom planejamento e uma organização seria importantíssimos que nós pensássemos em fazer. Nós estamos tendo tempo, as pessoas estão em casa, poucos foram trabalhar, em muitos lugares poucos estão trabalhando. E mesmo que estejam trabalhando, e mesmo que fosse a vida normal, vamos parar de nos iludir que as coisas vão cair do céu para nós. Não vão. Nós temos que ir atrás delas, porque só assim nós vamos crescer. Ressignificar crenças culturais de verdades absolutas em verdades relativas. Gente, ninguém é dono da razão. As nossas verdades são todas relativas. A única verdade absoluta é a verdade de Deus. Deus é justo. Deus é o melhor que existe. E mandou o seu Filho para nos ajudar. Este profeta, aquele psicólogo, aquele terapeuta que só pensava no bem-estar das pessoas, mas queria passar para eles algumas informações que transformassem a vida deles em vidas melhores. E que eles pudessem disseminar isso adiante. Olha que maravilha. A gente tem que estabelecer boas razões para ser resiliente. Ter uma porta para bater é necessário. Quando a gente tem uma porta que a gente possa bater, um amigo que a gente pode encostar no ombro dele e pedir uma ajuda, é como ganhar um grande prêmio. Às vezes é melhor do que ganhar um grande prêmio. Porque nós temos alguém que vai nos ouvir, alguém que vai dizer algo a nós, que vai dizer: poxa, para pensar no que tu está dizendo, te escuta a ti mesmo. Olha o que tu acabou de me dizer. Aí tu para, sai daquela energia negativa, as sombras começam a se dissipar e tu começa a te escutar e dizer: verdade, meu irmão, muito obrigado. Isso já aconteceu várias vezes comigo na minha vida. Pessoas já disseram coisas para mim que eu tive que parar para pensar. E foi ali que eu me encontrei. Não estou me buscando ainda,
Mas não existe perfeição, existe a caminhada, existe o aqui e o agora. Aceitar que mudanças são necessárias e que fazem parte da jornada, evitando estresse. Lembremos-nos crescer sempre, aprendendo a tomar decisões sem medo de possíveis situações de correção. Não podemos ter medo, nós temos que trabalhar o medo. O medo ele pode existir, sim, o medo é uma precaução, é algo que diz, olha, calma, não vai tão fundo assim, mas nós podemos trabalhar o medo. É importante trabalhar o medo. O medo é algo que tem que ele tem que ficar em segundo plano. O que importa é aquilo que tu quer, que é o bem maior, que é aonde tu quer chegar. O medo de chegar lá, tu vai trabalhar ele e tu vai conseguir chegar lá, porque tu está fazendo a tua parte. Invista sempre que possível em você mesmo. Temos que investir em nós mesmos. Não existe outra forma. Autoconhecimento é essencial. Só o autoconhecimento vai trazer a sabedoria. Se você fica buscando informações na televisão, buscando informações, eu não vou assistir a palestra hoje porque tem um jogo de futebol. Mas é a palestra ao vivo. Vamos supor que nós estivéssemos na época de presencial. Eu não vou lá na casa porque o Grêmio vai jogar, porque o Inter vai jogar, porque o São Paulo vai jogar, porque o Flamengo vai jogar. E aí você deixa de ir na palestra porque você acha que o futebol é mais importante na sua vida. Bom, ok. Se o futebol é mais importante para a sua vida e você chega na palestra e não vê a hora dela terminar para ir para assistir o futebol, continue pensando assim. Quando as coisas começarem a acontecer com você, você vai dizer, por que eu não escutei aquela palestra direito? Eu não me lembro nem o que ele disse lá naquele dia. Eu só me lembrei que a hora do jogo estava chegando. Não podemos fazer papel de vítima, gente. Chega de fazer papel de vítima. Embora exista vítima, sim, de muitas situações, não podemos ficar fazendo papel de vítima. Vitimismo, não. Como disse Joseph Joubert, moralista e ensaísta francês, você não pode evitar que a dificuldade bata à sua porta. Mas não há necessidade de oferecer-lhe uma cadeira. Olha que interessante. Você não precisa ficar esperando. E agora, meu Deus, qual é o próximo problema que tu vai me dar? Tu já me faz tanto sofrer e ainda parece que tem alguma coisa a mais que vai vir para mim. Manda logo que eu tô aqui de peito aberto esperando. Não diga isso. Houve uma época da minha vida que eu dizia assim, o que mais falta me acontecer agora? Mas me lembro uma época que eu cheguei a bater o carro por causa disso. O que mais falta te acontecer? Só um pouquinho. Já vou mandar para ti aí, tu vai ver se tu quer mais ainda. Depende de onde nós estamos, meus irmãos. Depende de qual é a energia que está trafegando por nós, nos ambientes onde nós estamos. A diferença é total entre sorrir e chorar. Há muitas pessoas na vida sofrendo neste momento, dependentes químicas. São pessoas dependentes, meus amigos, meus irmãos. Dependentes de remédios, porque elas chegaram numa situação que elas por si só não conseguem fazer alguma coisa. E elas vão continuar fazendo isso e Deus queira que em algum momento elas consigam sair dessa situação. Mas nós, que não chegamos nessa situação ainda, nós podemos evitar que isso aconteça. Vamos evitar que tornemos-nos dependentes de alguma coisa. Que nós possamos construir em nós alguma coisa boa, alguma coisa salutar, alguma coisa que faça diferença na nossa vida. Porque afinal de contas, a aprendizagem é para nós. Tudo que nós aprendermos, tudo que nós investimos é para nós mesmos. Nós vamos nos transformar em pessoas melhores. As pessoas que vão estar ao nosso redor vão sentir o nosso exemplo. Vão ver que nós realmente estamos melhorando, que aquilo que sai da nossa boca não é mais aquele papo furado, não é mais aquelas abobrinhas. Não, nós estamos com um papo legal. Nós podemos falar com pessoas que têm um grau de conhecimento elevado e também com aquelas pessoas que não têm um grau de conhecimento elevado. Isso é muito importante. Isso é todo o diferencial. Então vamos tratar, meus amigos, meus irmãos, vamos tratar das suas emoções, das nossas emoções. Vamos tratá-la como se fosse ouro a ser lapidado. Porque controlando as nossas emoções, nós eliminamos um monte de coisa. Já é toda a solução? Não, tem muita coisa. Nós temos que trabalhar, nós temos que ressignificar uma série de coisas. Mas se nós conseguirmos controlar nossas emoções,
nós já vamos estar fazendo um grande feito. Era esta mensagem que eu tinha para hoje. Eu vou ler agora uma prece final. Eu vou ler devagar para que vocês possam, de repente, quem quiser ir acompanhando e dizendo junto que isso é bom para mim, é bom para todos. Vamos ler então. Deus nosso Pai, que tem o poder e a bondade, dai força àquele que passa pela provação. E quantos estão passando agora? Dai luz àquele que procura a verdade. Vamos bater palma a este. Ponha no coração do homem a compaixão e a caridade. Como falta compaixão a tantas pessoas. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente a paciência, a compreensão e o despertar. O despertar para o doente é muito importante. Ele não precisa ficar só na dependência do que ele está. Ele pode dentro de si procurar forças para sair disso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Pai é aquele que cuida, é aquela pessoa que vai fazer algo pelaquele ente. Senhor Jesus, nosso guia misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre o nosso planeta e seus habitantes, principalmente na época que estamos passando, trazendo a luz que esclarece, as intuições que direcionam, a resignação sobre as oportunidades. Piedade, meu Deus, para com o descrente, para que não vos conhece ainda. Piedade a ele. Ele em algum momento vai abater a sua porta. Que a vossa benevolência permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se cessarão. Um só coração, um só pensamento irão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Senhor meu Deus, guias protetores que nos acompanham, espíritos iluminados, neste momento que através desta oração um passe possa ser ministrado coletivamente para auxiliar encarnados e desencarnados, repondo energias necessárias ao bem-estar, retirando todo o mal, desfazendo toda a forma de sombras que atrapalham nossa rotina. Amado Mestre, livrai-nos das obscuridades que possam estar afetando a nossa busca pela verdade, pela esperança de solução de nossas dificuldades, que ora insistem em circular por nossas vidas, pelas enfermidades contraídas, pelos vacilos da falta de fé, do perdão, a nós mesmos e aos nossos irmãos, pela falta de coragem em mudar comportamentos e atitudes. Muito obrigado, amigos de luz, gratidão e que assim seja. Desejo a todos uma excelente noite e um reflexivo fim de semana. Conscientes de que a espiritualidade maior acredita em todos nós e sempre estará disponível a realizar a caridade pelo nosso progresso íntimo e pelo progresso coletivo. Nós, espíritas, você, espírita, pense assim. Não é meu espírito que eu preciso arrumar, agitar. Eu sou espírito. Não é o meu espírito como se fosse algo fora de mim. É eu espírito. Porque estamos, como todo o espírita sabe, estamos passando
por uma etapa de aprendizagem. A Terra é o nosso local, a nossa escola. Estamos nos desenvolvendo para um grau futuro. Então, eu, espírita, vamos cuidar de nós, vamos cuidar de nosso espírito através daquilo que Deus nos deu condições de fazer. Muito obrigado. Até breve, meus irmãos. Foi um prazer ter estado com vocês.